O Brasil está com a menor taxa de desemprego já registrada. Mas, ao mesmo tempo, a renda média do trabalhador caiu. E se você é empresário, olha para essa notícia enquanto enfrenta juros elevados, margens apertadas, clientes mais cautelosos e um caixa que não parece pertencer a uma economia tão forte assim. Então existe uma pergunta que precisa ser feita. Se os números estão tão bons, por que quase ninguém sente que está prosperando? Vamos primeiro aos fatos. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego ficou em 5,4% no trimestre entre abril e junho de 2026. É a menor taxa já registrada para um segundo trimestre desde o início da série histórica lá em 2012. O número de pessoas ocupadas chegou a um pouco mais de 103 milhões, enquanto aproximadamente 5 milhões e 860 mil pessoas ainda procuram trabalho e não encontraram. Até aqui, uma notícia bastante positiva, mas existe um outro dado no mesmo levantamento. O rendimento médio real caiu 1,5%, passando de aproximadamente R$ 4.000 para 3.738, ou seja, o Brasil tem mais gente trabalhando, mas com uma renda média menor. E é aqui que começa a diferença entre indicador econômico e aquilo que as pessoas sentem no dia a dia. A taxa de desemprego responde a uma pergunta bem específica. Quantas pessoas estão disponíveis procurando trabalho e não conseguem encontrar? Ela não responde se o trabalho é bem remunerado, se a renda está crescendo, se a pessoa está endividada, não responde se a inflação está consumindo uma parcela maior do orçamento. E, principalmente, não responde se o empresário está contratando porque o negócio está prosperando ou simplesmente porque precisa continuar operando. E outro detalhe importante é a qualidade da ocupação. O número de empregados sem carteira aumentou 2,2%. Entre os trabalhadores com carteira assinada, o crescimento foi de apenas 0,6%. E isso não invalida a melhora do emprego, mas mostra que a quantidade de ocupação e a qualidade do trabalho não são exatamente a mesma coisa. O dado, ele não está errado. O erro é exigir que ele explique sozinho toda a economia. E uma economia pode até ter desemprego baixo e ainda assim produzir uma sensação generalizada de aperto. Isso acontece porque a vida financeira não é só ter uma fonte de renda. Ela depende de quanto essa renda compra, do custo da moradia, dos alimentos, da educação, da saúde, do crédito, do tamanho das dívidas acumuladas e, principalmente, depende do quanto sobra depois que todas as contas são pagas. Uma pessoa pode até estar empregada e ainda assim estar financeiramente mais pressionada. Pode ter recebido um aumento e continuar perdendo o poder de compra. Pode estar trabalhando mais e conseguindo poupar menos. Por isso, o sentimento do brasileiro não é necessariamente uma rejeição a esses dados. É uma percepção de que emprego pode até ter chegado, mas a tranquilidade financeira ainda não. E emprego sem capacidade de formar reserva, investir e planejar o futuro é uma melhora, mas ainda longe de estar completo. E para quem tem empresa, essa distância entre indicadores e a realidade do caixa parece de maneira ainda mais clara. Em julho, o índice de confiança do empresário caiu para 44,4 pontos. Lembrando que qualquer resultado abaixo de 50 indica uma falta de confiança. A indústria completou 19 meses consecutivos nesse terreno e atingiu o menor nível de confiança desde junho de 2020. Ao mesmo tempo, mais de 9 milhões de empresas brasileiras estavam negativadas em maio. Juntas, elas acumulavam quase 230 bilhões em dívidas atrasadas. E a maioria é formado por micro e pequenas empresas. Portanto, a gente tem um país com desemprego baixo, mas com milhares de empresas enfrentando dificuldades para pagar contas, repor caixa e financiar o capital de giro. Isso até parece contraditório, mas não é. A empresa pode continuar vendendo, empregando e produzindo enquanto sua margem diminui. Pode aumentar faturamento e mesmo assim gerar menos caixa. Pode contratar funcionários e continuar financeiramente fragilizada. Faturamento não é lucro. Emprego não é prosperidade. E atividade econômica não é sinônimo de saúde financeira. Então a leitura é o seguinte: o mercado de trabalho brasileiro ele está forte, isso é verdadeiro e deve ser reconhecido. Mas ele já começa a mostrar sinais de preocupação na renda e na qualidade das ocupações criadas. Ao mesmo tempo, juros elevados, endividamento e pressão sobre capital de giro continuam afetando famílias e empresas. Portanto, não estamos diante de uma economia necessariamente fraca,
mas estamos diante de uma economia frágil e difícil de interpretar. Alguns indicadores melhoram antes de outros. Alguns setores prosperam enquanto outros enfrentam dificuldades. E uma média nacional pode esconder realidades completamente diferentes dentro de um mesmo país. É possível ter recorde de emprego e, simultaneamente, consumidores inseguros e empresários pessimistas. Então, daqui para frente, existem alguns caminhos possíveis. No primeiro caminho, o desemprego ele continua baixo, a renda volta a crescer e, nesse cenário, a melhora do emprego começa a aparecer com mais força no consumo, na confiança e na capacidade de poupança. No segundo cenário, o emprego ele permanece elevado, mas a renda continua pressionada. Temos uma economia aparentemente forte nos indicadores, mas com famílias e empresas ainda sentindo aperto financeiro. No terceiro, os juros elevados e o enfraquecimento do caixa das empresas começam a afetar também as contratações. Nesse caso, a fragilidade que hoje aparece na confiança e na inadimplência pode chegar posteriormente ao mercado de trabalho. Nesse momento, nenhum desses cenários pode ser tratado como certeza, mas já existe um alerta importante. O mercado de trabalho costuma responder com algum atraso às mudanças da economia. Por isso, a piora da confiança empresarial não deve ser ignorada apenas porque o desemprego ainda está baixo. Tá bom, mas o que a gente faz agora? Para as famílias, a principal orientação é não utilizar essas médias nacionais como referência para as próprias decisões. O que importa é a evolução da sua renda, do seu custo de vida, das suas dívidas e da sua capacidade de formar reserva. Já para o empresário, o momento exige menos encantamento com o faturamento e mais atenção ao caixa. Observe se a margem do negócio está aumentando ou diminuindo, quanto do resultado está sendo consumido por juros, o prazo de recebimento dos clientes está aumentando, quanto do capital de giro será necessário nos próximos meses. A empresa conseguiria atravessar um período de queda nas vendas? Já para o investidor, o aprendizado é parecido. Não monte seu patrimônio para um único cenário. Uma carteira precisa funcionar caso os juros caiam, mas também precisa permanecer coerente se eles continuarem elevados por mais tempo. E se você sente que os indicadores da economia não conversam com a sua realidade, da sua empresa ou do seu patrimônio, o problema não é falta de informação. Falta transformar os dados em decisões aplicáveis à sua realidade. A equipe da Senda pode ajudar você a organizar essa leitura. O link para conversar com a gente está aqui na descrição. Então, o desemprego, ele mostra quantas pessoas estão trabalhando. A prosperidade mostra o quanto você consegue guardar para o seu futuro. E uma economia só melhora de verdade quando a força que aparece nas estatísticas também chega ao bolso das pessoas. Na sua percepção, a economia está melhorando mesmo ou são só os indicadores? Escreve aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.